Você já cometeu algum equívoco na hora de ler uma passagem bíblica? Alguma vez você interpretou a palavra de Deus de forma errada e só depois percebeu que aquela interpretação não tinha nada a ver? Pois é, se a tua resposta for sim, saiba que você não está sozinho nessa. Eu também já cometi vários erros de interpretação. Nesse vídeo eu quero falar sobre alguns erros que nós cometemos ao ler o livro de Apocalipse. Ao eliminar esses erros, a nossa leitura será muito mais equilibrada e saudável. Então, fica comigo até o final. Todos nós, ao lermos um livro bíblico, podemos cometer alguns equívocos. Esses equívocos se tornam ainda maiores quando lemos a literatura profética, especialmente o livro de Apocalipse. Isso porque a maioria das pessoas gosta de fantasiar as profecias bíblicas e de criar possibilidades de interpretação que são sensacionalistas. Por isso, o primeiro erro que nós cometemos ao ler o livro de Apocalipse é pensar que o Apocalipse fala somente sobre o fim do mundo. É verdade, pessoal, que uma pequena porção de Apocalipse profetiza sobre o fim da presente era. No entanto, essa não é a mensagem central do livro. Apocalipse trata especificamente sobre o fim do Antigo Pacto e a inauguração do Novo Pacto em Cristo Jesus. O objetivo do livro é mostrar que Israel recebeu o juízo divino como consequência de sua rejeição ao Messias prometido. Por isso, uma nova aliança foi inaugurada e agora os gentios também farão parte do povo escolhido de Deus. O segundo erro é ler o Apocalipse de maneira plenamente futurista. Quando João escreveu o Apocalipse, as profecias ainda não tinham se cumprido. Caso contrário, o livro não seria profético. Mas apesar disso, a maioria das profecias se cumpriu naquela geração do primeiro século, poucos anos depois do registro profético. Com isso, eu quero dizer que as profecias eram futuras para os leitores originais de João, que leram essas profecias antes do cumprimento delas. Mas hoje, depois de quase 2000 anos, as profecias se tornaram passado. Nós lemos as profecias a partir do ponto de vista histórico, porque a maioria delas se cumpriu. Conforme eu disse no primeiro erro, existe ainda uma pequena porção profética que diz respeito ao futuro. Mas isso não é verdade em relação à porção maior do livro de Apocalipse. Sendo assim, a forma mais segura de compreender esse livro é olhar para o passado e contemplar o cumprimento das profecias na história, e não olhar somente para o futuro, pensando que quase tudo que está escrito ainda vai se cumprir. O terceiro erro é ler o Apocalipse e ficar com medo das profecias. Apocalipse revela que Satanás, os demônios e os filhos das trevas serão condenados para sempre. Esse é o destino final deles. Mas do lado oposto disso estão os filhos de Deus, aqueles que foram selados pelo Senhor, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Os crentes verdadeiros não precisam ficar com medo das profecias de Apocalipse. É verdade que as imagens e figuras do livro são de fato assustadoras e terríveis, mas essa é uma característica própria da linguagem apocalíptica e profética. O livro de Apocalipse procura colocar imagens dramáticas em nossos olhos, com o objetivo de ensinar e impactar o nosso entendimento. Por isso, embora a mensagem de Apocalipse não seja nada positiva para os ímpios, ela é, por outro lado, a mensagem de vitória do povo de Deus. E o quarto erro é usar o jornal para interpretar o Apocalipse. Veja, pessoal, a mensagem bíblica sempre vai ser relevante para a atualidade. Isso também é verdade em relação ao livro de Apocalipse, ainda que quase tudo que está escrito lá já tenha se cumprido no passado. Devemos concordar com o teólogo suíço Karl Barth, que disse que é preciso segurar numa mão a Bíblia e na outra o jornal do dia. O problema é que muitos cristãos não usam a Bíblia para compreender o jornal, mas usam o jornal para compreender a Bíblia. Em outras palavras, eles interpretam as profecias bíblicas a partir das notícias do cotidiano. Dessa forma, o jornal é colocado como parâmetro hermenêutico. É por essa razão que muitas pessoas, depois de assistirem uma notícia trágica pela TV, dizem mais ou menos o seguinte: é o fim dos tempos mesmo, Jesus está voltando. Essa declaração mostra claramente que o jornal está determinando o modo de entender a Bíblia. Então, pessoal, temos aqui 4 erros que cometemos durante a leitura de Apocalipse. Existem outros erros que eu deixei de fora do vídeo.
Mas, se cada um de nós corrigir esses 4 erros, a nossa leitura será muito mais proveitosa e coerente com o restante das Escrituras. Portanto, quando você for ler o livro de Apocalipse, observe cada um desses pontos que foram mencionados. Talvez você esteja tropeçando em pelo menos um deles. Se isso estiver acontecendo, não desista da leitura por causa disso. Algumas barreiras são derrubadas somente com a dedicação e perseverança. Continue firme, porque certamente Deus vai te capacitar.